E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar desse gigantesco calendário da Fórmula 1, que tá parecendo mais um calendário de rodízios de testes de incêndio daqueles prédios bem antigos do centro de São Paulo, que todo mês vai ter um eventinho aí para vocês. Bom, e aqui comigo para falar desse calendário gigantesco está comigo Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre o calendário da Fórmula 1. E assim, volta Bernie Eccleston, porque com você a gente tinha uma seletividade maior, né? Uma riqueza, assim, sabe? Tipo, a Fórmula 1 não era essa farofa de 24 corridas, eram 17, porque tinha que ser um evento exclusivo. Exatamente, e para falar aqui com a gente desse calendário gigantesco da Fórmula 1 e das suas peculiaridades, ela que entende tudo, desde autódromos até como funciona uma logística louca para mandar peça, piloto, carro para tudo quanto é lado. Denise Wilt, muito obrigado, Denise, seja bem-vinda. Olá, Rubens, olá, Débora, olá, pessoal que está ouvindo o BBcast. Vamos falar desse mega super calendário inflado que já tá todo mundo sofrendo por antecedência, sofrendo para quem produz conteúdo, sofre. É cansativo até para quem assiste, é cansativo principalmente para quem trabalha na Fórmula 1. Volta Bernie Eccleston. Vamos começar a campanha, né? Volta Bernie Eccleston, porque o velhinho entendia, o cara sabia dividir dinheiro, né? Lógico, normalmente o montante maior era para ele, mas a galera conseguia aí sobreviver. Bom, mas antes de prosseguirmos, temos também que falar um pouco aí dos recadinhos do Paddock, começando pelo nosso famoso Apoia-se, pessoal, aqueles que puderem contribuir com o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. Pode aí aqui no podcast, tem o link na descrição, e também, né, Débora, lembrar da nossa lojinha e do campanha de membros do YouTube. Pessoal, tá vendo? A gente não coloca esse recado aqui já pré-gravado. A gente sempre grava todas as vezes que a gente senta para poder dar os recados aqui para vocês. Então, sim, conheçam também a nossa lojinha, que é uma forma de apoiar o nosso trabalho. E você também pode fazer parte lá do Apoia-se pelo membros do canal lá do YouTube, que é possível ajudar a gente também com o valor lá e fazer a manutenção do BP para a gente continuar produzindo os podcasts, vídeos e também as lives, né? Todo o nosso conteúdo que tem aqui disponível para vocês. Denise, saudade de quando era só 16 corridas, né? A gente tinha ali uma corrida, demorava um mês para ter outra. Aí tava todo mundo desavisado e de repente na quarta-feira à noite ali aparecia no intervalo do Jornal Nacional um recadinho que ia ter GP no final de semana. Você fala, nossa, é mesmo, existe Fórmula 1 nesse mundo. E hoje não, né? Praticamente todo final de semana, corrida parece que tirou aquele brilho que tinha antigamente, né? Sim, acaba sendo até demais. Você nem tem tempo de se recuperar de uma corrida. No final de semana já tem outro. E assim, para quem gosta de estar a par de tudo, assim, é muita informação, muita coisa. As corridas normalmente são de manhã, aí tem treino livre. Para quem também acompanha as categorias de base como eu, você também tem que acordar super cedo para assistir Fórmula 3, Fórmula 2, que também tem um calendário bem extenso. Então, assim, acaba perdendo um pouco desse brilho. Chega a ficar um pouco cansativo. Lógico que a gente gosta de corrida, mas se fosse um pouco mais espaçado, seria melhor. Eu acho que a cada ano que eles foram colocando mais corridas no calendário, essa coisa, foi o que eu falei no começo do programa, né? Você perde um pouco o brilho de ser uma coisa exclusiva. Porque a Fórmula 1, muito do começo ali, era tipo, nossa, você vai ter um grande evento, é uma Copa do Mundo a cada fim de semana. Então, tipo, tem essa coisa de... que era um evento mais exclusivo, né? E aí, quando você começa a inflar o calendário e ter mais corridas, é uma coisa, assim, tipo, muito bizarra, tipo, porque... tudo bem, a gente que é fã, como a Denise falou, acompanha a categoria de base, acompanha ao longo do ano outras categorias, né? Tipo, aqui no BP a gente fala da Fórmula E também, então tem momentos em que acaba que tudo se choca, né? São todas as categorias correndo no mesmo fim de semana.
E aí você fica também meio assim, tipo, gente, o que tá acontecendo, sabe? Porque colocaram esse tanto de corridas, assim. E é um mecanismo que não só a Fórmula 1 tá passando, né, de tentar fazer mais provas, como a Fórmula E também, que é gerida pela FIA, tá cada vez mais tentando colocar mais corridas no seu calendário. Só que a Fórmula E, a diferença dela é que ela faz uma temporada em 6 meses. E a Fórmula 1 é praticamente o ano inteiro. Então, tipo, você tem um ano inteiro de corridas. E, como o Domenicali falou, sempre a gente vai ter alguém que vai pedir uma corrida pra gente. Então, seria possível até ter 30 corridas no calendário. E você fala, tipo, gente, não é possível. 24 corridas já tá saturado, assim. Ô, Denise, era engraçado, né? Porque, assim, pra galera que tá chegando hoje, já tá chegando um calendário de praticamente nos últimos praticamente nos últimos 10 anos, vamos por essa forma, já tá nessa casa dos mais de 20 corridas. E pra gente, que é uma geração, vou entregar a nossa idade, né? É aquela geração que você via chefes de estado disputando quem ia sediar a Copa do Mundo, quem ia sediar Olimpíadas e quem ia sediar uma corrida de Fórmula 1. Eram os 3 eventos esportivos, assim, que o pessoal disputava a tapa, sabe? Abrir uma vaga, assim, tipo, que nem a Alemanha, quando começou a querer não ter mais corrida lá, porque N motivos, é engraçado, né? Tem uma Hockenheim, se eu não me engano, é da Mercedes a pista. Então, assim, cara, era uma disputa foice, e agora simplesmente não, simplesmente uma pista falou que não vai receber um determinado país, alguém fala assim, não vamos conseguir, tem 300 já na fila, e é suprida assim de uma forma meio chata até, porque são pistas que estão substituindo as tradicionais, que a gente gostava bastante, que nem Nürburgring. Eu e a Débora lembrando, tipo, temporada de 2020, que foi uma temporada curtíssima em decorrência do Covid, cara, a gente teve Turquia de volta, a gente teve Nürburgring de volta, que eram pistas que a gente adorava na década de 90 e que hoje simplesmente não tem mais chance contra essas pistas que são pra Sheik poder demonstrar todo o poder deles, né? Sim, acaba tirando essa exclusividade, né, de você sediar, porque todo mundo que pede parece que o americano fala, tá bom, eu aceito, vamos embora. E ele falou assim, a gente está perdendo muitas pistas tradicionais, pistas boas que tem disputa, para pistas que dão dinheiro para a Liberty e para a Fórmula 1, que são essas pistas dos Estados Unidos, as pistas que tem no Oriente Médio, que é mais para espetáculo. A Fórmula 1 virou um espetáculo. Eles só querem saber disso. Quem pode propiciar para o público o maior espetáculo leva agora o direito de ter uma corrida. A gente vê que, tipo, ano que vem vai ter 3 corridas nos Estados Unidos, né? E o mecanismo da Fórmula 1, depois que ela foi adquirida pela Liberty, foi de tentar tornar o esporte mais popular nos Estados Unidos, né? E uma das formas, além de ter a corrida em Austin, foi tentar levar mais corridas para os Estados Unidos. Óbvio, na história da Fórmula 1 a gente já teve anos em que tiveram 3 corridas nos Estados Unidos. Isso não é uma coisa extremamente nova, mas de certa forma se torna algo novo quando você está tentando popularizar o esporte, né? Então você tem essa coisa de ter mais corridas no país ali para poder divulgar a categoria. Mas tem aquela coisa, né? São circuitos que não tá voltando um circuito, tipo, não é um circuito histórico que tem nos Estados Unidos, como os pilotos já até falaram, né? Na realidade, são novas pistas. Então, a gente teve Miami esse ano, que foi avaliada e não agradou muito o público, né? Só o Alonso que lembra de Miami. Só o Alonso que lembra de Miami constantemente nos vídeos da Fórmula 1. Mas aquela Marina Fake, aquelas coisas para poder tentar se passar por Mônaco, foi extremamente bizarro, assim, tipo, mas é o que eles querem caracterizar o evento, né? E Las Vegas, que, assim, é uma... A pista, meu Deus, né? É uma pista, assim, que
A Fórmula 1, geralmente, ela é bem crítica para poder aprovar algumas pistas, né? Mas Las Vegas, Miami e Jeddah, ninguém se importa, né? Da forma como as coisas estão sendo feitas. Mas a gente vai ter uma corrida em Las Vegas, porque também é um local que esbanja dinheiro, né? Que tem toda aquela coisa de... Assim, Las Vegas, ela já tem uma história, né? Por ela em si. Então, fazer uma corrida ali é uma forma de você também, tipo, direcionar para os Estados Unidos, porque já é um lugar muito popular para quem mora em outros países, assim, tipo, tem muita gente que tem vontade de conhecer Las Vegas pelos cassinos e por essas coisas, assim, tipo, essas atrações. E vai ser mais um grande evento. Então a Fórmula 1 tá querendo promover em Las Vegas como se fosse um Super Bowl, assim, tipo, vai ter um show antes da corrida, vai ter, tipo... E vai ser sábado à noite no Brasil, por exemplo. Sábado à noite, não vai ser no domingo, como acontece. O final de semana desse GP específico muda, não vai ser como o das outras corridas. E é interessante, assim, só me estendendo, porque... Nos últimos anos, a gente tinha aquela euforia quando entrava uma corrida noturna, né? Tipo, como foi Singapura, que era, tipo, nossa, Singapura, toda a tecnologia, tipo, tudo que foi empregado para poder fazer em Singapura. E aí eles começaram a levar isso para outras pistas, porque se tornou possível fazer corridas noturnas. Então, Las Vegas é basicamente uma corrida em Singapura, só que é nos Estados Unidos. E, tipo, Las Vegas já passou pela Fórmula 1, né, Denise? E não foi boa. As corridas lá o pessoal já reclama que Bahrein é calor, que Singapura é calor. Gente, Las Vegas é tempo seco, calor o tempo todo, né, Denise? Então já se preparem para algumas corridas chatas pra caramba. E o meu maior medo não é, além da corrida ser chata, porque eu tenho a impressão que ela vai ser, é dessa transformação em espetáculo, mas em espetáculo para gente que tem dinheiro para pagar. Não é para o público geral que está acostumado a ir todo ano. Está virando uma coisa para rico. Inclusive, a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação, justamente disso. Como o preço lá fora dos ingressos está aumentando. Nós tivemos uma polêmica muito grande agora com os ingressos da Inglaterra, que, subiram muito de preço em relação ao ano passado, e gente que costumava ir há 20 anos assistir o Grande Prêmio da Inglaterra não vai mais ir ano que vem porque não tem condições de pagar. E com certeza muita gente dos Estados Unidos não vai ter condições de pagar o ingresso de Las Vegas, que já começa que você tem que pagar uma doação para conseguir fazer uma doação, para conseguir entrar na lista para você comprar o ingresso. Então, tipo, eu nem sei quanto que vai ser o preço do ingresso, mas eu tenho certeza que não vai ser acessível. E, Denise, acho que uma coisa que a gente deve ficar um pouco preocupado com isso, né? Assim, além dos ingressos estarem sendo disputados à etapa, independente da etapa, tudo bem, tem circuitos aí, depois a gente vai falar, né, como o da França, que não vendiam tantos ingressos, né? A Bélgica também começaram a cogitar não fazer corrida lá, porque o público da Holanda ia dar preferência por ir para a Holanda a ir para a Bélgica, né, assistir a corrida. Mas quando a gente vê o que está acontecendo com Silverstone, ou como foi o evento em Miami, vai ser o de Las Vegas, que já se tornou em ingressos extremamente caros, provavelmente as pistas mais históricas também vão começar a cobrar mais. Então, tipo assim, uma coisa a gente precisa pensar. A gente aqui do Brasil tem um ingresso que custa mais que um salário mínimo, praticamente. E nos últimos anos eles deram uma segurada nos preços, subiu de todos os setores, mas deram uma segurada. Mas eu acredito que nos próximos anos o negócio vai começar a ficar mais caro, porque vende. Os ingressos foram disputados à etapa, tanto que foram vendidos em menos de 1 hora. Se esgotou os ingressos dos setores principais. Depois começaram a abrir arquibancadas aqui no Brasil, né, de empresas para poder vender mais uma quantidade de ingressos. Então, esse ano a gente vai ter uma capacidade maior de pessoas no autódromo podendo acompanhar a corrida. Mas tudo isso também
é refletido nos preços dos ingressos. Se tem procura, eles vão continuar aumentando os valores. E isso é o que a Denise falou. Assim, por mais que nos outros anos a gente tivesse 17, 18 corridas, ainda era possível você se planejar para ir para fora assistir uma corrida, ou mesmo fazer um planejamento para poder assistir a corrida aqui no Brasil, porque era aquela coisa da Fórmula 1 ser algo exclusivo, mas ainda acessível, de certa forma. Você conseguia, tipo, comprar ingressos de setores mais baratos. E agora não, tipo, eles estão realmente mostrando que, nossa, é muito bacana a gente ter um público muito grande, mas seria muito bom se a gente dividisse esse público e a gente tivesse mais pessoas com poder aquisitivo maior, porque além delas consumirem o que tem ali no evento, elas vão comprar coisas, elas vão, tipo, fazer outras atividades que vai gerar uma receita maior para a categoria. Então, tipo, vocês não estão preocupados com a pessoa que vai comprar seu ingresso baratinho ali, meia. Ele tá preocupado nos ingressos que ele pode vender mais caro e que vai, tipo assim, quanto mais caro você pagar no ingresso, mostra que às vezes você tem um poder aquisitivo maior e você vai comprar coisas também da categoria. Tipo, começa a separar as pessoas que podem ir no evento e não podem ir. Vale lembrar, né, Débora, que até 2018 a gente comprou o ingresso 2017, na verdade, a gente comprou o ingresso na porta do setor A, tipo assim, ir lá e comprar oficial, né, em cambista, porque sobrava ingresso, mas não era porque... E tinha divulgação. Tinha divulgação, tinha tudo, mas só que o preço era bom, então assim, eu acho que realmente a Fórmula 1 tem que começar a maneirar isso, e agora, você falou até mesmo, aumentou, que nem o GP do Brasil, em 20% o número de espectadores. Fica meio estranho, né, você ter um aumento de preços, tudo, e ainda você ter um aumento de público. E você falou da França, né, o GP da França é o GP que cai fora, né, o calendário é assim, todo ano tem uma pista que sai normalmente, né, é raro você ficar com um calendário fixo por muito tempo, mas também era uma pista assim que, cara, Paul Ricard todo ano era aquela coisa, a gente já sabia que ia ser corrida chata, corrida monótona, infelizmente é uma pista que tem 83 possibilidades, salvo engano, né, Denise, em torno disso, de possibilidade de traçados. Não, muito mais. É mais? Tem mais de 200. Cara, com mais de 200 possibilidades de traçados, como é que eles conseguiram escolher o pior pra Fórmula 1, né? Isso que é impressionante. Mas cai fora. E, tipo, França é que nem os Estados Unidos, que a Débora falou. Tem pistas boas, tem excelentes pistas que dava pra suprir Paul Ricard. É que assim, também, Magny-Cours a gente fala, dá pra contar nos dedos as corridas que foram boas. Mas que nem meu sonho, circuito Bugatti, que é de Le Mans, né? Pô, seria lindo uma etapa ali da Fórmula 1, mas a gente sabe que dificilmente aconteceria. Recebe MotoGP, né? Quem sabe um dia alguém sorrir pra ela. Mas, Denise, você acha que... Fala, Dé. Não, só antes de você passar pra Denise, eu acho que o legal de comentar da saída, né? A gente teve a saída da França, que foi tanto pelo motivo de não ter muita venda de ingressos, assim, tipo, de não ser uma pista tão atrativa para as pessoas irem assistir na Europa, a dificuldade que tem para poder chegar no circuito, porque sempre tinha aquele problema de filas para poder entrar, o acesso difícil à pista, né? Então, vários jornalistas durante o evento tinham muito problema para poder chegar na corrida, principalmente no domingo, quando o público era maior. E a gente teve a saída da Rússia, que a gente está gravando numa semana em que seria o GP da Rússia, né? Mas saiu do calendário por conta da guerra com a Ucrânia e as sanções que foram impostas para o país. Então a Fórmula 1 não sabe se vai voltar tão cedo para a Rússia, mas era um evento que tinha. Em contrapartida, né, no próximo ano a gente tem o retorno do Qatar, que já foi uma pista utilizada. Essas duas adições quer dizer, essa adição do GP de Las Vegas, né, que também acaba entrando aí no calendário. E uma mudança, assim, tipo, a Bélgica conseguiu permanecer, porque teve uma negociação ali pra ela ficar. Não, eles derrubaram a casinha, cara. Derrubar a casinha e sair o GP de lá sacanagem. Ia ser muita sacanagem. E Mônaco, né? Mônaco acho que era a pista que tava em maior dúvida, né? Achei
Achei muito cínico o Domenicali falando, não, mas a gente queria, assim, né? Muito bom o Mônaco estar aqui. Mentira, porque ele tava fazendo o maior lobby pra Mônaco sair, sabe? Então, Domenicali, pare de ser falso. Mas eles não queriam, né? Porque Mônaco tem um problema na questão da transmissão, tem um problema de fechar as ruas, o trânsito de pessoas. Não é ótimo, porque eles não acham a corrida de lá tão atrativa, mas é uma pista histórica e aí resolveram renovar até 2025. Denise, França sai e Rússia também. Vai deixar zero saudades, né? E aí a gente comemora que cara, pode ser chata, pode ser horrível a corrida. Só o desafio de Mônaco, os caras passar meio milímetro do guarda-reio, forçar os caras ali ao máximo, já faz com que Mônaco seja, assim, uma paixão. Eu adoro, nunca vou falar mal. E Bélgica, diga-se de passagem, cara, não tem como. Eu acho que ainda é o último suspiro que tem daquela Fórmula 1 realmente romântica, né? A Fórmula 1, vamos por raiz dessa forma. Mônaco, eu também concordo com você, eu adoro Mônaco, porque assim, você pode perder a corrida assim, num estalar de dedos, se você piscasse, bateu no muro, já era. Tanto que os pilotos, você ganha muito prestígio ganhando a corrida de Mônaco, todo piloto que ter no currículo que venceu em Mônaco, porque é difícil. Mônaco enfrentava o problema porque ela não pagava a taxa que os circuitos pagam, e agora ela vai ter que pagar. Não pagar a taxa, mas ela vai ter que dar toda a publicidade da pista para a Fórmula 1. E ela já estava, desde o ano passado, já pagando a taxa, uma parte da taxa dos iates estacionados ali, já estava repassando para a Liberty. Então ela conseguiu se manter por causa disso, porque agora ela está dando o dinheiro que tanto que a Liberty queria. Agora, Spa ameaçar tirar Spa, eu acho assim, muita sacanagem. Que, o Rouge é a curva, acho que mais icônica de todos os circuitos da categoria. E tá no calendário até 2023. E ela entrou no calendário somente porque a África do Sul não conseguiu juntar o dinheiro suficiente para fazer a corrida em 2023, senão o Spa estaria fora. O que eu acho muito, muito injusto. O Domenicali quer colocar 50 mil corridas no calendário e não tem espaço. Então, a França também estava querendo voltar, parece que ela queria voltar revezando com algum outro circuito, no ano sim, ano não, mas seria muita sacanagem tirar Spa depois de 2023. Spa, só antes de você falar mesmo, mas Spa, ela acatou as mudanças que a categoria pediu, né, para poder melhorar a segurança. Então, não só isso, é uma pista histórica muito boa. Sempre, assim, recomendo vocês lerem o texto da Denise, mas, sempre que teve alguma crise ali com questões de segurança, eles se comprometeram a mudar a pista. Então, era um circuito extremamente grande, ele foi reduzido, passou pelas mudanças que a categoria pediu, para poder se manter no calendário. E eu acho uma sacanagem tirar a Spa. Sim, todo mundo que escuta o BP há mais tempo sabe que eu sou apaixonada por Kaya Lame. Então, eu quero muito que Kaya Lame volte pra Fórmula 1. Mas não acho justo o Kaya Lame voltar e tirar Spa, sabe? Isso não, eu quero as duas. Dê os seus pulos para poder fazer as duas provas, entendeu? Mas gostaria que tivesse Kaya Lame, mas é meio sacanagem você tirar Spa e ter Jeddah, sabe? E ter Jeddah. Não, você ter Kaya Lame e, não ter Kaya Lame, tem Miami, que é uma pista horrível em todos os sentidos, sabe? Eu não me recordo de um momento bom naquela corrida que a gente teve, e não adianta falar, é a primeira corrida ali, não, a corrida inteirinha foi horrível. Jeddah também, cara, pista horrível. Se você pegar as regras que tem de pista, de exigência de pista, Jeddah não passava nem
nem sabe, sobre decreto, que, enfim, no final acaba passando na canetada, né? Mas eu acho que, cara, você voltar pro Qatar, que também é uma pista assim, pô, a corrida foi até legalzinha, porque a gente teve Alonso ali no pódio, mas não justifica, assim, são pistas que não dá, e o que eu fico mais chateado com esse infrada que dá no calendário é que você traz pistas novas que zero tradição de automobilismo, nem vou colocar Fórmula 1, mas de automobilismo em si, e você começa a limar pistas que, cara, davam corridas sensacionais, que eram corridas ótimas, do tipo, cara, Nürburgring, por exemplo, as pistas alemãs, por exemplo, mereciam estar no calendário, mesmo que fosse revezamento, um ano Nürburgring, outro Hockenheim, que eram pistas assim que tinham corridas espetaculares. Eu acho que a Fórmula 1 poderia começar, sabe, pô, é que, assim, a gente fala isso com a nossa cabeça de fã apaixonado, né, Denise? Mas só que a cabeça hoje do pessoal da Liberty não funciona desse jeito. Tem o lance deles querer tornar a Fórmula 1 mais norte-americana, ter mais presença nos Estados Unidos, e vai lembrar que Emirados Árabes, Catar, Dubai, Bahrein são países que, assim, tem um grande investimento de capital americano, são estados que praticamente surgiram por causa de influência dos Estados Unidos, então, historicamente, praticamente é presença americana dentro da Fórmula 1 por meio desses países, né? Sim, você falou tudo. Meu, você fecha a temporada em Abu Dhabi, que é mais anticlímax que fechar a temporada em Abu Dhabi, quando a gente podia terminar em Interlagos. Nossa, saudades de terminar aqui. Mas e mesmo durante a pandemia, a gente tem várias pistas, tipo Portimão, que entrou no calendário e foi boa a Turquia. Poder, de repente, fazer até um revezamento de pistas. Em algumas pistas, fazer revezamento. Seria uma maneira legal. Voltar, tipo, que nem era, né, Débora? GP da Europa. Depois o GP da Europa fixo com revezamento. Tipo, um ano faz Nürburgring, outro Hockenheim, Turquia, Portimão. Pô, dá uma variedade e é legal. Dá aquela quebra também, porque daí os caras não têm dados da pista com o carro, não tem informações, é uma pista diferente. E, tipo, na década de 90, quando tinha isso, era quando surgia lá, tipo, uma Jordan ganhava uma corrida, tipo, uma Minardi fazer um brilhareco ali num treino livre, que hoje você não vê. Você só vê o Latifi num dia de corrida com chuva, né? Quer dizer, num treino livre com chuva, queimando toda a sorte dele, fazendo um TL1. Que depois a gente vai falar sobre isso. Mas dava, né, pra fazer umas brincadeiras dessa. O Domenicali, acho que a única coisa que ele acertou aí, talvez, foi pensar que nos próximos anos vai ser necessário fazer um sistema de revezamento com algumas pistas, porque é a única forma de você manter alguns países ainda recebendo a categoria e atingir novamente um número maior de fãs, se você conseguir, ano após ano, colocar algumas outras pistas no calendário, né? Então, como a Denise tinha falado, a França, ela tá meio que concordando em aceitar que vai ser necessário fazer isso para que ela tenha outras corridas sendo disputadas por lá. E como mencionou, né, o GP da Europa foi muito utilizado para poder trazer novas pistas para o calendário, né? Então, a primeira corrida no Azerbaijão foi um GP da Europa, que era uma corrida experimental para poder mostrar ali para o público a pista, apresentar. E como ninguém ia saber ainda o que era o Azerbaijão, optaram por colocar como o GP da Europa. E esse título honorífico é legal para você trazer outras corridas, né? E diferenciar ali do qual é a proposta daquela corrida. Só que a gente tem muita pista boa, né? Então acho que esse GP da Europa aí vai ser um pouco complicado fazer um bom revezamento, porque a gente tá falando ano após ano, né? Tipo, aí um ano faz na França e no outro faz na Alemanha. Mas, se a gente for parar pra poder pensar, ainda tem Portugal, tem Turquia, que você poderia ir fazendo esse revezamento. Então, um revezamento, às vezes, tipo, não vai te garantir que a cada intercalando, a gente vai ter sempre um GP da França ou sempre um GP da Alemanha.
pode ser que talvez demorem, sei lá, 3 anos para você ter uma corrida naquela pista por causa do sistema de revezamento. Então é algo que ainda não ficou muito claro, né, do que eles querem fazer, mas vamos ver aí quais poderiam ser as pistas que vão entrar nesse sistema e também quem é que vai aceitar pagar as taxas exorbitantes que a Fórmula 1 cobra para poder ter a corrida e como seria essa coisa para você se garantir no calendário, né, mesmo em um sistema de revezamento. Esse sistema de revezamento também é uma coisa complicada, né? Porque que nem com a entrada do GP da Holanda, matou o GP da Bélgica, porque os holandeses não estão mais indo para a Bélgica. E Europa, a gente tem que lembrar, né? Que também ele é tipo um território brasileiro, sabe? Em questão de extensão. Então, às vezes, o cara que, pô, eu já vou no GP da Itália, pra que eu vou? Tipo, eu sou alemão, não vou querer ir pro GP daqui, ou eu já vou pro GP daqui, pra que eu vou na da Itália? Então é uma dor de cabeça que eles têm. E dor de cabeça que eles criaram, né, Débora? 2 rodadas triplas, né? Pra quê, gente? Pra quê? A Débora me mandou o link de uma matéria muito boa que saiu do Motorsport, falando com uma entrevista com um mecânico em que ele fala, olha, saúde mental hoje é só para os pilotos, porque para nós não tem isso. E é bem uma coisa para se pensar, porque principalmente com o Drive to Survive, que criou uma dimensão onde que você vê como é o final de semana da Fórmula 1. Bom, a gente vê como é o final de semana dos pilotos e chefes de equipe, porque o mecânico mesmo, o próprio coitado ali, que é o cara que monta o paddock, monta os boxes, monta tudo, toda a estrutura, começa na quarta-feira de manhã e termina na segunda-feira à tarde, muitas vezes, ou até no domingo de madrugada, domingo para segunda, porque o pessoal trabalha. O piloto de Fórmula 1 não, o piloto de Fórmula 1, até de outras categorias, eu e a Débora já fomos em fazer cobertura de outras categorias, sabe? Terminou a corrida, o piloto é o primeiro a ir embora, porque ele não tem mais nada o que fazer, ele já pegou o troféu dele e vai embora, não fica ali. Enquanto que o resto da equipe fica lá para desmontar, para levar tudo para o aeroporto, fazer checklist de se não tá esquecendo nada. Então fica sobrecarregado. Então uma rodada tripla já é algo pesado, 2 rodadas triplas já é muito mais pesado, e a gente ainda tem os casos de rodadas duplas em que você tá aqui, tipo, na América do Sul, você tem que ir pro Oriente Médio, tá na Ásia, e no outro final de semana você tá lá na América do Norte, fazendo uma corrida, em que os pilotos bonitões vão de primeira classe, o resto vai de econômica, com o pessoal debruçando em cima, e cara, é bem complicado mesmo essas rodadas duplas e triplas aí. Triplas, normalmente eles respeitam até mesmo o mesmo continente, né? Às vezes até tendo um pulinho ali no outro, mas rodadas duplas não querem nem saber. O pessoal cruza o Atlântico bonito e às vezes até cruzando mais de um continente. Eu acho que antes de falar então, um pouquinho da logística das viagens que a gente quer comentar com vocês hoje também, né? Sobre isso, não só dissecando aqui o calendário, como o Rubens falou, né? A gente vai ter 2 rodadas triplas no próximo ano. Então a primeira vai acontecer com a Emília-Romagna, Mônaco e Espanha. E é importante falar sobre isso porque Mônaco, antes a gente tinha os treinos livres na quinta-feira, né? E aí a Fórmula 1 falou, não, a gente não quer mais os treinos livres em Mônaco na quinta. Dane-se que as pessoas têm que transitar na cidade. Vai ser sexta, sábado e domingo, porque a nossa intenção é que quando tiver uma corrida em Mônaco, a gente tem uma possibilidade maior de não precisar fazer um intervalo até Mônaco, né? Então, estamos aí numa rodada tripla ano que vem com o Mônaco no meio, né? E a Espanha vai fechar essa rodada tripla. E a próxima, como o Luiz falou, né? Acontece no final do ano, que geralmente a gente tinha um intervalo entre México e Brasil. Esse intervalo não vai acontecer mais. Vai ser Estados Unidos, que é a prova em Austin, México e Brasil. Aí falha uma semana de descanso e aí eles vão voltar para Las Vegas e depois vão para Abu Dhabi. Porque não é suficiente fazer Brasil e Abu Dhabi, sabe? Vamos testar algo mais revolucionário ainda e vamos de Las Vegas para Abu Dhabi em pouquíssimo tempo. Mas gente, assim... antes o artifício de uma rodada tripla era algo que tinha se tornado assim exclusivo
vamos fazer em um momento aqui, porque a gente teve um problema no nosso calendário, não vai dar para poder cumprir todas as rodadas. A gente conseguiu fechar com uma pista aqui na Europa, então a gente vai fazer uma rodada tripla. Não era uma prática normal, era uma prática necessária para você cumprir um calendário. E agora não, já se tornou algo habitual. Então, tipo, é normal a gente ter 2 rodadas triplas no ano, porque a gente já tá acostumado a fazer isso. E 2023 vem aí com mais 2 rodadas triplas. Denise, eu lembro que tem um amigo nosso que a gente até brinca que ele fica em criogenia durante todo o ano, e chega no GP do Brasil, a gente tira ele da criogenia só para ir pro GP, que é o Emílio. Mas o Emílio, ele era o cara que rodada tripla, para ele normalmente era tipo na Europa, era essa que voltava das férias, né? Era Bélgica, Itália, e às vezes pegava uma Alemanha, Hungria, né? E tá, tudo bem, você tava ali tudo, é tipo fazia até de caminhão, tudo, né? Era, Hungria tipo... não, desculpa, Hungria antes da Bélgica, antes das férias. Mas normalmente era Itália, Alemanha e Bélgica. E o pessoal era tipo siga bem caminhoneiro, né? Era Pedro e Bino levando o equipamento de um país pro outro, era coisa tranquila, não... tinha o desgaste, mas, cara, a maioria dos mecânicos era europeu, então o cara, depois da rodada tripla, conseguia voltar para casa até rápido. Agora não, agora o pessoal tá pegando assim, espremendo milhas aéreas até não poder mais. Fica um desgaste muito grande, né, para o pessoal de equipe, e o pessoal que normalmente é o baixo clérigo das equipes, não é o pessoal que ganha milhões, que nem Toto Wolff, Christian Horner e os pilotos. Então, 2023 ainda, pelo menos, eles conseguiram agrupar 3 na Europa, porque o que acontece na Europa? As equipes têm que levar o motorhome, e elas têm que montar, e normalmente quem chega para montar esses motorhome já chega na segunda-feira, começa a trabalhar na segunda-feira. Então, tipo, é 3 semanas trabalhando sem parar. A segunda rodada tripla, que é Estados Unidos, México e Brasil, pelo menos eles não precisam montar o motorhome, porque normalmente já tem a estrutura do próprio circuito, eles não trazem. Normalmente o motorhome é só nas etapas europeias que eles conseguem transportar de caminhão. Então, e assim, o fuso horário dessas 3 etapas é muito parecido. Lógico, você tem o cansaço da viagem de avião, mas pelo menos o fuso não é tão diferente de uma para outra, no máximo 2, 3 horas de diferença. Então é mais aceitável. Tem um problema muito grande, não só pelas rodadas triplas, mas pelo todo esse calendário que está falando até dos mecânicos e como que eles vão sofrer mais. Está tendo muita rotatividade de pessoal na Fórmula 1 por conta disso, porque o pessoal não aguenta, tem gente que tem família, filho pequeno, né, recebe o ultimato da esposa, tipo assim, ou a Fórmula 1 ou eu, e eles acabam pedindo para ou trabalhar na fábrica ou mesmo para sair. Aí vem a pessoa, vem durante o pit stop, a pessoa não traz o pneu, e a culpa é de quem? Porque você não consegue ter um treinamento, você não consegue ter uma união dos mecânicos quando você tem gente nova entrando na equipe todo momento. Quando eu fiz lá o tour na Red Bull, tinha uma menina de marketing, ela tinha acho que uns 6 anos de casa, e ela era uma das mais seniors, porque assim, não tinha muita gente com mais de 6 anos de empresa, porque o pessoal não aguenta e acaba saindo. Então, como é que você treina uma equipe para fazer, por exemplo, um pit stop bom, se toda hora está saindo alguém? Então, além do cansaço para eles, que, coitados, são os que mais sofrem, porque é trabalho mais de 12 horas por dia, às vezes varando a noite, o dia que tem que quebrar o curfew, né, para poder consertar ou mexer alguma coisa no carro durante a madrugada, vai até madrugada trabalhando. A gente vai tentar deixar aqui no post para vocês o link da Motorsport falando da questão do mecânico, que acho que é um texto bem legal para poder ser lido, mas isso que a Denise está falando é uma coisa que, assim, essa semana, quando foi divulgado o calendário, até questionaram a gente de por que nós, produtores de conteúdo, estávamos reclamando de ter tantas corridas, sendo que a gente ia ter assunto para 24 semanas. A gente não escreve só durante o final de semana da corrida, né? A gente tem, como a Denise falou, todo final de semana que vai ter um GP,
pré-GP tem coisas acontecendo, tem mudança nos carros, tem coisas que a gente vem conversar com vocês. Então, assim, por mais que você tenha o benefício de ter mais acessos, de ter mais produção de conteúdo, são 24 semanas em que a gente não vai ver nossa família. Tipo, vai ser a gente exclusivo ali trabalhando com o site, porque a gente não vai conseguir sair. Então, tipo assim, é a mesma coisa que acontece com essas pessoas. Só que com os mecânicos é algo muito mais grave. Tipo, no final de semana de GP, eles chegam a trabalhar 12 horas, mesmo com o sistema do toque de recolher que foi introduzido para poder impedir das equipes exigirem que esses profissionais ficassem muito mais tempo no autódromo. É claro que ao longo do ano eles têm algumas exceções que pode ser quebrado o toque de recolher para poder fazer alguma mudança no carro ali que é mais emergencial. Mas tem muitos mecânicos que preferem voltar para a fábrica, porque eles até estranham quando eles têm que trabalhar 8 horas por dia, porque a rotina deles de um final de semana de Fórmula 1 geralmente é de 12 horas, e não começa na sexta-feira, como a gente está falando. Tem a montagem dos boxes, tem a verificação dos equipamentos, tem a destinação do que vai ser enviado através de avião, do que vai ser enviado através de barco, né, que vai ser a carga marítima. Esse ano, não sei se vocês acompanharam, né, mas a FIA ela começou a fazer uma inspeção mais cuidadosa nos carros pós-corrida. Então, pós-corrida, eles selecionam alguns carros ali para poder fazer uma verificação mais minuciosa. Então, eles pegam a lista de quais componentes que o carro tem e levam esse carro para uma verificação e vão ali dando check. Tipo, tá certo isso daqui, tá certo isso daqui. Tem que ter o chefe dos mecânicos ali, uma pessoa que fique disponível para poder acompanhar esse carro se a FIA tiver alguma dúvida ali do equipamento que foi listado e eles não estão identificando no carro. E isso se tornou um problema para as equipes, porque você terminava a corrida no domingo, quem acompanha, quem vai em autódromo sabe, enquanto a corrida está acontecendo no domingo, a estrutura dos boxes já está sendo desmontada. Então, tipo, muita coisa ali eles já estão desmontando. Aquela equipe que abandonou é a primeira que vai querer sair do autódromo, porque ela já está começando esse processo de desmontar. E essa questão do carro começou a se tornar um desafio para as equipes, porque eles têm horário para poder entregar aquela carga que vai ter que ir embora, ainda mais quando é uma rodada tripla, uma rodada dupla. Então você tem que, tipo, eliminar aquela carga porque ela já tem que estar no outro dia, no outro país, entendeu? E isso se tornou um desafio para os mecânicos, porque eles ficam naquela tensão, tipo, cara, a gente tem que desmontar o carro porque o carro tem que entrar na carga. E a FIA tá ali analisando, sabe, o carro. Então, assim, quando a gente fala da questão da saúde mental, do esforço, para e pensa, às vezes você que tá aí escutando o podcast, fica até mais tarde no seu trabalho, leva trabalho para casa, mas você tá na sua casa. Tipo, às vezes você tem um amparo ali de alguém que te prepara uma comida, que te faz alguma coisa, que te auxilia. Os mecânicos não, eles estão vivendo num negócio competitivo ali. Então, às vezes, tipo, o piloto bateu o carro, eles não têm almoço. Eles não vão ter os 30 minutos de almoço deles ali. Porque eles têm que arrumar o carro porque vai ter uma classificação daqui a pouco. Ou mesmo nos treinos livres, é necessário que o carro esteja em pista para que você colete os dados. Então, o fim de semana com uma rodada tripla, ou mesmo com rodadas duplas, é extremamente estressante, porque você não consegue fugir daquele ambiente competitivo. E é isso que a matéria do Motor Esporte aborda muito bem, né? Ela fala também da questão dos mecânicos, desse revezamento, eles, assim, por mais que às vezes a gente não saiba o nome deles, não saibam quem são as pessoas que estão trabalhando ali na equipe, eles são a cara da equipe. Então, o que a Denise falou, quando um não traz o pneu no momento certo, quando acontece uma confusão nos boxes, às vezes aquela pessoa ali é um membro novo que chegou na equipe, ou às vezes é só um cara que tá exausto de um final de semana que ele não aguenta mais, tipo, tá naquela situação. E é incrível, sim, a gente ter várias corridas, é muito legal, mas para essas pessoas a gente tem que pensar também, tipo, é um desafio. E aí, quando a gente tem chefes de equipe falando, mas se você não aguenta, você não deveria estar aqui,
olha o que você tá passando por essas pessoas, sabe? Tipo, você tem que ser forte ao extremo. Mas a gente sabe que o chefe de equipe, que o piloto, ele não tem a mesma vida que o mecânico. Os pilotos, nessas 2 semanas aí que a gente teve de pausa, muitos foram para casa, foram para Disney, foram passar um tempo com a família. E os mecânicos, eles fizeram o quê? Eles voltaram e estão na fábrica, trabalhando 8 horas por dia, porque eles não têm isso, não tem essa folga. É isso que o pessoal se esquece, que muita gente eu via alguns tweets. Mas os mecânicos reclamando do quê? São só 24 semanas de trabalho? Não são só 24 semanas de trabalho, porque depois você volta para a fábrica, porque você não é só mecânico que vai lá apertar a porquinha. Você, muitas vezes, os mecânicos são engenheiros, então eles entendem do carro. Então eles vão para a fábrica, vão analisar o carro, vão desmontar o carro, vão montar de novo, vão treinar pit stop, vão fazer treinamento físico para aguentar, porque, você precisa ver o peso de um pneu de chuva. Uhum. Quem já segurou um pneu de chuva na mão sabe o peso do que é aquilo. Então eles precisam fazer treinamento físico também. Então não é só, acabou a corrida, eu vou para minha casinha e só volto na próxima corrida. Não é assim para o mecânico. Não é. E eu até vi um pessoal nos comentários do post falando, mas eles não. Os mecânicos não se envolvem com a questão do carro. Até parece. Tipo, é o que a Denise falou. Os caras geralmente têm formação de engenheiro, então eles estão ali ativos na produção, na parte de melhoramento do carro. Às vezes até a questão de, tipo, uma peça, ela é funcional para o carro, mas ela também tem que ser funcional para a equipe fazer a troca, para ela poder fazer a manutenção daquela peça. Então é só o cara que está ali trabalhando todos os dias que vai falar, olha, gente, se a gente mudar isso daqui da asa para poder dar 2 cliques, vai ser melhor do que a gente dar, sei lá, 3. Então essas pessoas, elas estão inseridas no carro muito mais do que os próprios pilotos sabem daquela máquina ali. Então tipo assim, a gente normalmente trabalha 12 meses e tem 1 mês de férias. Esses caras têm as suas férias também, mas é tudo dividido, porque muitas vezes quando você se propõe a trabalhar nesse ritmo, você vai seguir a mesma coisa de tipo assim, 1 mês você vai falhar, de não vai trabalhar, mas esse 1 mês aí tem que servir dentro do circo ali, tipo, dentro do que tá acontecendo. Então, tipo, muita gente acredita que, sei lá, de dezembro a março, ninguém faz nada. E aí o carro brota, ele nasce assim, nasceu ali, porque ninguém trabalhou. Tipo assim. O carro da Ferrari deve ter brotado que nem um repolho, né? Já, nasceu igual um repolho. O que também ninguém leva em conta é o jet lag. Porque às vezes, por exemplo, você sai da Inglaterra, você vai lá para a Austrália, ou lá para Abu Dhabi. O Rubens falou, o pessoal vai lá todo exprimido na classe econômica. 12, 15 horas de voo. Você chega com um super fuso. Tá de manhã, tá de noite. E, gente, eu que trabalho viajando, você chega morto. É muito cansativo você lidar com fuso horário. Você pode falar uma coisa, porque é uma coisa que eu já vi algumas aeromoças falando, eu queria que você comentasse, acho que talvez você vai conseguir falar um pouco melhor sobre isso. Mas quando você trabalha pegando muitos voos, tem um impacto direto no corpo, né? Na questão dos órgãos, da pressurização, da despressurização que tem. E esses caras fazem voos sempre. Então, tipo, você pode falar um pouquinho disso também, do impacto que isso tem no corpo? Sim, a gente sofre com radiação, uma pressurização, a gente chega inchado, a gente tem a questão do jet lag. Por exemplo, eu passei nesse último voo acordando 2 da manhã e eu tô há 4 dias tentando me adaptar a não acordar do meio da madrugada e falhando miseravelmente. Eu tô um caco, das 7 horas da noite eu tô caindo de sono porque eu não consigo voltar a me adaptar. Imagina eles que tem que chegar num fuso completamente diferente, já no dia seguinte, às vezes, você tem que estar na pista fazendo o trabalho. É bem complicado quando você vive no avião. E, às vezes, nesse translado, né, de um país para o outro, você perde 4 horas, né, ao invés de ganhar horas. Então, o dia se torna muito mais curto, porque você fez uma viagem em que, tipo, você estava num país e você perdeu 4 horas. Então, tipo, ao invés de, sei lá, você ter um descanso, digamos assim, tipo, de 7 horas,
para você ir para o autódromo, você vai ter menos, porque você já perdeu um tempo nesse voo. É bizarro quando você começa a colocar essas coisas. E agora a gente vai ter o retorno de Singapura. Eu recomendo que vocês escutem o preview que a gente fez de Singapura de 2019, mas a gente vai falar um pouco na live. Singapura tem toda uma estrutura para você receber os pilotos, para eles se acostumarem ao horário, para eles ficarem meio que no horário da Europa, para poder correr à noite. Então, para os pilotos terem cuidado deles saírem do autódromo e entrarem num carro escuro para poder ser levado para o hotel. Os hotéis acabam mudando a mecânica dos horários ali, então, tipo, o café da manhã não é servido no horário que é servido normalmente, é servido num horário para poder funcionar, para as coisas da corrida acontecerem, mas a gente tá falando de uma parcela, o cuidado que eles têm é com os pilotos. Os mecânicos, eles vão enfrentar qualquer coisa ali, eles não vão ter esse cuidado todo personalizado de ir de um carro bonitinho, escuro, para poder ir se ambientando. Não é assim, gente. As coisas não funcionam assim. Até uma das reclamações que os mecânicos tinham era que eles tinham que muitas vezes dividir quarto com outros mecânicos, e aí, tipo, o mecânico que ele dividia o quarto roncava, o outro falava, o outro ia no banheiro a cada 10 minutos, e uma das coisas que os mecânicos falaram que eles conquistarem, não são todas as equipes, algumas, é de eles poderem ter quartos individuais, porque eles já tinham essa questão de não dormir nos voos, porque classe econômica, pra quem já voou, sabe, cara, às vezes você não consegue dormir, porque tem diferentes aspectos. Eles não ali. tem nem espaço. E assim, os mecânicos são grandes, porque, né, o pessoal ali tem que carregar pneu, que, né, a Denise falou, trocar um pneu de chuva é terrível. E eles, hoje, a maior dor de cabeça deles é essa, e como a Denise comentou a questão da moça lá do marketing da Red Bull, cara, é uma funcionária que não viu a era Vettel, por exemplo, sabe? É uma funcionária, isso na hora que a Denise pensou, eu falei, caraca, ninguém que tá na Red Bull hoje provavelmente é da galera que tava no título do Vettel, sabe? Pô, então, enquanto que na Ferrari você vê, tem ali aquela galera que você via nos títulos do Schumacher, você olhava ali, tinha aqueles mecânicos que você ainda identifica, né? Então, é uma coisa que eles falaram que tá cada vez pior se tornar mecânico da Fórmula 1, que antes era um sonho, mas hoje eles estão pensando muito em ir para a WEC, para a Fórmula E, porque ganha menos, mas pelo menos você tem uma vida social mais tranquila. Você não tem mais essa questão de você ter uma carreira dentro da equipe. Você entrou, você vai ser mecânico que vai cuidar da bomba de combustível, você vai ser isso daí pro resto da vida dentro da equipe. Você não vai se tornar mais um mecânico-chefe, porque quando o mecânico-chefe sair, eles vão procurar alguém que já seja daquela função, porque não tem mais um plano de carreira. E você não tem aumentos salariais condizentes com a inflação, vamos supor. Eles, sabe, tem mecânico lá que tá há 20 anos ganhando praticamente o mesmo. Então eles não têm um crescimento dentro da Fórmula 1. Hoje você não tem essas questões que muitas vezes pra gente é tão natural dentro das nossas empresas, dentro do Brasil, que tem um direito trabalhista tão nítido que, cara, na Europa não tem. Você falar em direito trabalhista para um europeu, ele vai falar, o que você está falando? Sabe? Então, assim, é complicado você querer falar isso, de você ter exigência de 24 corridas, quando você tem um teto orçamentário, que o salário do mecânico tá dentro do teto orçamentário, mas do chefe de equipe do piloto não tá. Então, assim, o Max Verstappen, o Lewis Hamilton, o Lando Norris, que são pilotos aí que tem uma grande base de fãs gigante, pense, cara, pô, você é fã desse cara tá tranquilão fazendo stories, porque ele tem um salário bom e o salário dele, dane-se se vai ter inflação, se vai ter teto orçamentário. Agora, o mecânico, que é aquele cara que você vai xingar porque atrasou o pneu do seu piloto querido, esse é o cara que tá recebendo um salário furreca, não tem expectativa de nada, tá longe da família, e é o cara que, na hora que tem um erro, é o cara que vira meme na internet, é o cara que tem, às vezes, ataques nas redes sociais terríveis, e é o cara que, cara, mano, às vezes você que tá atacando ele tem um salário muito maior do que o dele, sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de um calendário gigantesco, não é só a questão de, pô, o trabalho pra nós vai ser fogo, vai, realmente vai, mas só que se eu não publicar um texto, se eu não publicar o BBcast, meu salário vai cair no final do ano de boa,
Agora, o mecânico, se ele falha, se ele vira uma chacota dentro da equipe, cara, trabalhar dentro de uma equipe em que o ambiente tá tóxico, e essa é uma das coisas que o pessoal já tá reclamando demais, da toxicidade que tá dentro da Fórmula 1, quando o mecânico comete um erro, comete uma falha. Eu lembro do documentário da McLaren, da Amazon, em que o mecânico fala de como ele se sentiu um lixo porque ele simplesmente, na correria de sair do grid ali antes da largada, ele esqueceu o pano com o gelo seco dentro do radiador do carro do Jenson Button, e que isso custou a vitória do Jenson Button, salvo engano, 2012, 2013, da McLaren, ele ganhar Mônaco. Tipo, cara, é Mônaco, cara. Se teu piloto vencer, é o que a gente comentou na hora da renovação de Mônaco. É um status que você tem que é gigantesco. E o cara simplesmente sentiu o cocô do cavalo de Napoleão porque ele simplesmente esqueceu. Ele estava tão transtornado porque a McLaren precisava entregar resultado, ele precisava sair logo ali do pit, quer dizer, do grid, e ele simplesmente esqueceu um pano com gelo seco, que fudeu a corrida do Jenson Button. Então, cara, a cabeça dele virou frangalhos. Ele comenta que demorou muito tempo para ele ter uma autoestima novamente e estruturar. E a gente tá falando de hoje a McLaren, que tem lá toda uma política de os pilotos, né, de saúde mental, mas a saúde mental é para quem, né? Pro Lando Norris, pro Daniel Ricciardo, pro Zac Brown, pro Seidel, mas e o mecânico? E o cara ali que tá se ferrando porque, sabe, tá longe da família, tá longe dos parentes, e é complicado, cara. E até nesse relato que a gente tá comentando bastante aqui da Motorsport, os caras estão falando, se eles atrasam voo, se eles atrasam uma entrega de um resultado do Covid, não por culpa deles, mas por culpa de quem fez o teste, ou porque simplesmente do país que eles estão saindo tá chovendo, o aeroporto fechou porque não tem teto para levantar voo, a equipe culpa o mecânico. Então, tipo, Charles Leclerc perdeu o voo, pro Canadá, todo mundo faz meme, todo mundo aplaude. Beleza, Charles Leclerc. Mas o mecânico, se acontece isso, ele tem punição, ele tem chamada, e a gente sabe como é que são os chefes de equipes. Eles não são aqueles diretores de empresa que leva o cara para uma salinha reservada e vai conversar. Não, é feito na frente dos outros mecânicos. E aí, como é que fica, né? É uma situação muito complicada e com um calendário gigantesco. Muitos mecânicos antes ouviam assim, vou sair da Fórmula 1. Era um mecânico por equipe por ano. Hoje não, hoje está sendo 2, 3. E aí, como é que você mantém uma estrutura gigante de vencedora, né? Vamos pôr dessa forma. Então a Fórmula 1 está cada vez mais caminhando para uma categoria que diz uma coisa e faz totalmente outra. Vamos pensar na saúde mental dos pilotos. Vamos ter carbono, vamos neutralizar a emissão de carbono. Mas você tem 3, 4 cargueiros gigantes cruzando os céus, levando cargas, consumindo querosene adoidado, e você não vai conseguir neutralizar carbono, você não vai conseguir fazer uma Fórmula 1 mais verde desse jeito. E agora, até para falar da logística, né, Denise, você que como trabalha com essa parte de aviação, você sabe, choveu, teve uma mudança que seja de temperatura, qualquer coisa que muda a rota de avião, faz com que, sabe, voos sejam cancelados, carga tem toda uma dor de cabeça até muito maior que de passageiro, né, para ser despachada. Então, quando a gente coloca assim um volume muito grande de viagens, cara, a gente tá falando agora de mecânico tudo, mas tem o despacho dos equipamentos, né? Tipo, você tem que ficar levando voos gigantes entre países, e que cada país tem uma política também, né, de despacho aduaneiro, né? É uma coisa muito complicada essa questão de logística das cargas e também das equipes, dos pilotos, né? Inclusive esse ano a gente já viu algumas etapas, algumas equipes suando frio porque a carga não chegava, atrasou o voo. Então, essa logística, somente quando você tem que sair de um destino, por exemplo, vai sair de Las Vegas para Abu Dhabi, ou de sair, sei lá, de fazer essas... Sempre Baku, né? Baku tá no meio sempre de uma etapa, tipo, dos Estados Unidos, alguma coisa do gênero. Deixa eu ver aqui, Baku, onde que vai estar?
Vai estar entre China e Miami, assim, tipo assim, faz China, para em Baku, aí vai lá para Miami. Assim, tipo, cruza o mundo praticamente. Sempre tem chance de dar alguma coisa errada. E a Fórmula 1 tenta diminuir todas essas viagens desnecessárias e meio loucas, mas ela não consegue. Hoje o pessoal se pergunta muito, né, de como que eles formam o calendário. E tem alguns vídeos que esclarecem um pouco isso, mas às vezes talvez até um pouco difícil de compreender, porque estão em inglês, não estão legendados, então vou tentar só dar uma passada de geralmente o que acontece. Eles não conseguem fazer, geralmente, corridas... Assim, as da Europa, elas acabam acontecendo ali numa maior concentração de provas juntas, porque você tem a possibilidade de viajar entre os países utilizando principalmente os caminhões, né, os motorhomes, então muita coisa vai viajar por ali, é um pouco mais fácil. Num dos vídeos da Fórmula 1, da DHL, estavam falando que a viagem mais desafiadora na Europa para se fazer é a da corrida da Áustria e Inglaterra, porque você cruza a Europa e as estradas ali são bem complicadas. Então esse é o trecho que, assim, quando eles precisam fazer, que é a Áustria e Inglaterra, é muito complicado para eles. Mas geralmente a organização do calendário acontece de uma forma em que você tenta evitar as chuvas ou tenta evitar situações climáticas que vai gerar um cancelamento de uma etapa. Então, porque Canadá acontece no começo do ano e não junto com as etapas de México, Estados Unidos, como é Austin, Brasil? Porque geralmente já tá frio no Canadá e seria inviável você fazer uma corrida no frio que é o Canadá, onde está localizada a pista. E isso acaba se repetindo para outras corridas no calendário, né? O Brasil, quem viu calendários antigos, via que a gente recebia geralmente a primeira etapa do ano ou a segunda. Só que acontecia em março, e o Brasil é conhecido, né, pelas famosas chuvas de março, né, que acabam levando o verão embora. Então, ó a musiquinha aí, ó, pra vocês. O Brasil também foi retirado um pouco da abertura do campeonato pela questão do dinheiro, mas também por esse impacto que tinha das chuvas de março, que poderiam atrapalhar a realização do evento. Então foi levado para novembro. Em novembro, quem é de São Paulo sabe que tem hora que tá um calor do inferno e tem hora que tá uma chuva torrencial. Mas é melhor você fazer isso porque você tem também a possibilidade de ter um fim de semana mais dinâmico aqui no Brasil, né? E a Bélgica mudou também, já era um estudo que eles estavam fazendo, então retiraram ela da volta das férias em agosto e levaram para julho, mas no off que a gente estava conversando, talvez pode não ter sido uma boa ideia, porque esse ano choveu maravilhosamente bem em julho na Bélgica, né? Mas essas trocas de continente, essas trocas de países, geralmente acontece para você evitar algumas situações climáticas e para você também não abarrotar o público, porque não teria como você fazer as 3 etapas dos Estados Unidos juntas sem perder público. Então eles tentaram distribuir um pouco, né? Miami é no começo do ano, as outras 2 etapas vão ficar no segundo semestre, com um intervalo bem pequeno entre Austin e Las Vegas, mas ainda assim você consegue ter um público que vai comprar os ingressos, que vai querer ir. Às vezes o cara que foi no evento de Miami vai tentar ir no de Las Vegas, porque tem um gap maior aí durante esse ano para você se organizar e ir. Então é por isso que eles não fazem todas as corridas dos Estados Unidos também no mesmo mês. Porque não seria viável para poder conseguir arrancar o dinheiro do público, entendeu? Pensando justamente nisso. E é dessa forma que é formado o calendário da Fórmula 1. Então eles tentam respeitar a questão do continente ali da Europa, fazer as corridas europeias, mas aí foge para o Canadá, tem aquela pausa bizarra que vai para o Canadá, para poder pegar o melhor momento do Canadá. E de todas essas corridas, a que eles falavam que era mais difícil de fazer
era do Japão, porque não tem muito como mudar a data do Japão, tem que ser nessa data mesmo aí, que já vem sendo realizado, mas tem o problema dos tufões, essa época é a pior época que tem no Japão, então mesmo nessa semana que a gente tá se aproximando, né, do GP do Japão, tá tendo tufão lá, e aí o pessoal tá vindo também colocando em dúvida se essa etapa vai conseguir seguir, a gente já teve algumas corridas bem complicadas no Japão por passagem de tufão. Eu lembro. Pode falar, Denise. Não, pode falar do Japão, eu ia falar da coisa da China depois. Não, do Japão eu só ia falar que realmente é engraçado que muda ano, sai ano quando o Japão tá, né? Porque teve aí a parada do Covid, sempre é fixo. E é engraçado que eles falam, a gente pega e coloca essa data pra evitar tufão, mas tem tufão. Sabe, tipo, tem tufão. Se não tem tufão, tem Godzilla. Então, assim, alguma coisa acontece no Japão. E então, é isso que eu ia comentar. Eu acho engraçado que eles falam, não, a gente faz isso pra evitar. Tipo que nem GP do Brasil. Não, vamos pôr em novembro pra evitar chuvas. Chove. Eu acho engraçado, eles falam evitar essas coisas, mas simplesmente acontecem, né? Mas pode trazer. Esquecem de combinar com São Pedro. Exato. O que eu ia falar da China, que a gente tá falando das 24 rodadas, que talvez virem 23, né? Porque a China ainda está sofrendo muito com Covid, ela tá com uma regra ainda de quarentena, mesmo para vacinados, e a Fórmula 1 falou assim, se tiver quarentena a gente não vai. Inclusive, semana passada saiu meu texto sobre Macau. Macau estava em lockdown, estava para sair de lockdown, então nem sabia se não ia ter mais a corrida da Fórmula 3, né, que normalmente acontece, eles iam substituir pela Fórmula 4 chinesa, mas nem sabia se isso ia ter, porque a cidade ainda estava em lockdown. Em algumas partes da China ainda estão em lockdown, então pode ser que até ano que vem, se a situação não melhorar, ou se eles não abrirem exceção para o pessoal da Fórmula 1 que está vacinado e está tudo certinho, de não fazer a quarentena quando chegar lá, não vai ter também de novo a etapa da China. E a etapa da China talvez pode ser substituída por Kyalami, se der. Se não der, vão ser 23 etapas. Mas a China e a Austrália, né, acho que foram os maiores desafios depois da pandemia, de você conseguir furar essa questão do... fazer a quarentena, cumprir as coisas direitinho, porque é uma exigência dos países e é difícil você abrir exceção, ainda mais Fórmula 1 que você leva muita gente, você move muitas pessoas para dentro do país e também do público, né? Porque o público é extremamente importante nessas etapas. Então, não é tão simples assim realizar esses eventos também. As corridas de rua também, nesses últimos anos com a pandemia, foi um desafio, porque você não tinha como fechar uma cidade, impedir que pessoas que poderiam estar doentes não tivesse a prestação de socorro. Então, em 2020 a gente viu, né, a mecânica de utilizar os mesmos circuitos para poder fazer 2 etapas, para você tentar fazer as coisas num ambiente mais controlado do que fazer nas corridas de rua que movem muito mais coisa. Não, e a gente falou de tudo isso, 24 corridas no calendário, rodadas triplas, e a gente ainda não entrou nas doideiras do Dominicali, né? Porque até agora o Bonito não nos falou quando vai ter sprint. E nem quantas vão ser, né? Porque é aquela... Não, ao menos 3. Mas assim, né? Vai que... né, na festa aí de final de ano, os caras ficam doidões, me mete 6 sprint e mantendo de São Paulo eu fico feliz, que de o resto, mas não foi falado ainda de sprint, quais pistas vão receber. Meu medo é me enfiar uma sprint aí em uma dessas pistas bosta, desculpa o termo que eu vou usar, porque sprint ficou decidido, cara, só funciona em São Paulo. De resto, nenhuma outra mostrou válida. E a gente tem também, né, Débora, os treinos de pré-temporada que é Bahrein. E depois começa a temporada onde? Bahrein. Ou seja, não vai ter graça. Vou falar antes de macetar a Domenicali com as sprint, né? Porque assim, as equipes também tentaram forçar, né? Era pra poder ser 8 sprints. Porque 24 corridas só não é o bastante. A gente pode ter 8 sprints, né? As equipes falaram, ei, meu querido, nem 6. No máximo 3 pro próximo ano, porque o desafio
com os motores, com a questão de logística já tá difícil, então provavelmente vamos ter 3 sprints no próximo ano. E... ai, gente, né? Não tá fácil. E o que era o outro, Rubens? Além das sprints, os treinos, né? Bahrein, né? Os treinos. Gente, os treinos de pré-temporada esse ano vão ser... esse ano, 2023, vão ser uma bela porcaria, né? Porque tiraram de Barcelona, porque também tem o problema com o frio, tem neve, às vezes é ruim para poder testar lá, então tem esse desafio de fazer os testes em Barcelona. Mas eles resolveram mudar para o Bahrein, porque o Bahrein paga para poder ter os testes de pré-temporada, mas para poder tentar aliviar os voos das equipes, vai acontecer uma semana antes da primeira corrida. O que, na minha concepção, não serve de absolutamente nada você ter uma pré-temporada com uma semana antes dos carros começarem, né, a temporada realmente, para poder valer, porque você vai fazer os testes e você só vai conseguir introduzir novas peças quando, assim, na minha concepção, né, na Europa, quando você voltar para a Europa e você estiver perto das suas fábricas, e conseguir trazer as peças ali. O que aconteceria... ai, esperar. Só acontece, né, no GP do Azerbaijão, assim, porque a gente vai ter Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, que são corridas completamente fora, China. Aí Azerbaijão, que é um pouco mais fácil de você levar algumas peças. Depois Miami, que você vai, tipo, para um outro lugar. E aí... pronto, galera, a gente vai para uma rodada tripla que começa na Itália, né? E aí é quando você poderia introduzir peças, mas você vai estar no meio de uma rodada tripla. Mônaco não ajuda, não é o melhor lugar para você levar peças novas. Então imagina a cabeça dessas equipes ano que vem, para poder introduzir peça e melhorar esse carro, se você não vai ter nem tempo suficiente para poder fazer grandes modificações. Ô Denise, então... é um calendário que favorece carro bem nascido, né? Que desenvolver depois dificilmente vai ser possível. Bom, já começa pelo teto orçamentário, que aí já limita também o que você pode ou não trabalhar no carro, porque, como eu estava contando, por exemplo, eles têm impressoras 3D que eles fazem tipo pecinhas pequenas, uma mini maquete do carro para poder fazer o teste. E isso é fiscalizado pela FIA hoje por causa do teto orçamentário. Então, cada maquetezinha que você faz entra do teto. Então, o carro tem que sair de primeira, porque não tem muito orçamento para você ficar toda hora produzindo uma peça para testar num túnel de vento. E até porque também, dependendo da posição da equipe que ela terminar, ela vai ter menos tempo de túnel de vento. E aí você tem uma semana entre os testes de pré-temporada e a corrida, o máximo que você consegue fazer é se desesperar, porque você não vai conseguir fazer nada. Até você consegue, de repente, mandar uma peça para cá, mas assim, você tem que ter a solução na tua cabeça na hora, mandar fazer uma peça e trazer correndo de avião para estrear, porque senão não tem como. Ou você trazer, tipo, 2 soluções de asa, eu vou testar as 2 e ver o que dá mais certo. Aí as equipes vão ter que brincar aí com o teto e ver o que elas têm dinheiro para fazer. E esse é um dos motivos para que a gente está vendo a Mercedes falar que talvez ela não tire. Foi. A Mercedes ela tá pensando em talvez não tirar o Zero Pod, que foi uma dificuldade que eles tiveram nesse ano, por causa de não ter tempo, provavelmente, para poder avaliar as peças para um novo conceito de carro. Então, se você mudar também muito drasticamente seu conceito de carro para o próximo ano, como a gente está falando para vocês aqui, vai ser muito difícil de você avaliar o carro. E a pista do Bahrein não é a mais ideal para você fazer a avaliação de um carro. Barcelona é chata, né, pra caramba, para as pessoas, assim, mas Barcelona e Jerez são as melhores pistas que a gente tem para testes aerodinâmicos, porque tem uma boa combinação de curvas, até mesmo Paul Ricard, que não vai estar no calendário,
é ainda um bom circuito para teste dos carros, porque você consegue ter uma pista mais ampla para poder fazer as avaliações, tem como você dosar a questão de velocidade, de análise, que é algo que o Bahrein é um pouco mais complicado, ela não é uma pista completa para testes. E isso vai dificultar esse começo de ano das equipes, porque você tem circuitos de rua, né, com características bem peculiares. O início do calendário sempre foi um desafio para a Fórmula 1, porque você tem pistas extremamente diferentes, mas talvez ano que vem vai ser um pouco mais complicado, assim, tipo, como a Denise falou, trazer novas peças para o carro, para poder fazer esses testes. Às vezes você vai colocar um carro na pista ali e você vai ter que contar com ter uma solução que surja rápido para você gerar essa peça e levar numa próxima etapa. E o que acaba dificultando porque em circuitos de rua, os times evitam de levar muitas peças novas, porque se você bate o carro, às vezes você perde aquela peça ali e você só vai conseguir produzir ela para as próximas 3, 4 corridas. Então nem compensa introduzir nesse tipo de circuito. Essa pré-temporada ela vai ser bem no nível assim, cagado, e realmente não vai ter como você provavelmente ter uma ideia do que está acontecendo nos carros até passar esse começo de temporada, porque vai ter muita dificuldade. E tirando que pré-temporada no Bahrein, a gente já sabe, né? A possibilidade de não ter transmissão dos treinos é grande. Então, vamos ficar com relatos do Twitter. Realmente vai ter, né? Porque o Bahrein ela quer pagar para poder ter o direito de transmissão, né? Então, também é uma das coisas... Não, mas esse ano, quando teve teste lá, não teve transmissão, né? Do Bahrein teve, não teve de Barcelona. Ah, foi de Barcelona? Ah, então esquece o que eu falei, gente. Mas sabe quem não esquece das coisas? Domenicali, né, Denise? Que até a Débora colocou aqui na pauta e a Denise ficou assim, meu Deus, o que essas loucuras que o Domenicali quer fazer? Quer dar pontuação em teste, sabe? Em treino livre. Aonde já se viu, Denise, pontuar quem faz volta mais rápida? Acho que é a única forma que eles têm para dar ponto pro Latifi, né? Porque Domenicali eu acho que tá bebendo muito, muito vinho lá na Itália. Gente, de onde ele tirou essa ideia maluca de ponto treino livre? Quer dar ponto a rodo? Dá para quem faz a pole, que nem em todas as outras categorias, assim, na Indy, na Fórmula 2, na Fórmula 3, dá um pontinho para quem faz a pole. Agora, treino livre tem... Por quê? Para estimular as equipes irem para a pista para o público. Porque muita gente reclama que treino livre é chato, que nada acontece. Por que não? As equipes têm que testar. É para isso que serve, é para treinar, para testar. Não é para sair correndo feito uns loucos tentando marcar a volta mais rápida. Não, e tirando, né, Débora, que se você for dar ponto para quem faz volta mais rápido em treino livre, vai dar ponto para quem é o melhor carro, a melhor equipe. Então, nesse ano seria Verstappen, no máximo Leclerc, num bilhareco de Sainz, só. Então, assim, você não ia ter um Russell conseguindo, você não ia ter um Lando Norris conseguindo, porque, cara, chegando ali, faltando 10 minutos não, 5 minutos para acabar os treinos livres, coloca o pneu macio no carro do Verstappen, manda e dá uma volta voadora, acabou. Tipo, você não tá beneficiando ninguém. Assim, quando a gente começa a pensar em mecanismos assim, você nunca beneficia a equipe menor. Não vai ser ela que vai conseguir fazer essas coisas. Mesmo em treinos livres, ela não tem um carro suficiente para bater uma Red Bull, uma Ferrari. Porque o carro dela é mecanicamente impossível atingir aquela velocidade, atingir aquele tempo. A diferença que a gente vê nos treinos livres muitas vezes se reflete depois no que acontece na classificação, né, da velocidade dos carros em si. Então, não beneficia ninguém nesse sentido. É uma das coisas que abordaram lá no grupo do BP, né, da possibilidade da gente ter campeonatos sendo decididos por pontos em treino livre, o que seria ridículo. A sprint já foi um negócio bizarro no primeiro ano que testaram, valendo algum ponto, porque a gente teve um campeonato muito apertado, poderia ter sido decidido numa sprint, né? Pelo menos o Bottas fez o papel dele de conseguir os resultados melhores lá. Mas é muito complicado. E, gente, é uma coisa que
assim, volta pro começo do programa. Você, quando coloca uma carga adicional nos treinos livres, em que não apenas é um teste, mas vale pontos, para os mecânicos é muito mais complicado, porque se aquele carro tem um problema e ele poderia ter uma meia hora ali em que ele ia dar uma atenção maior para poder verificar o carro, para poder fazer análise, trocar as peças, ele vai ter que fazer isso em menos tempo, porque tem que devolver o carro para a pista com a possibilidade daquele piloto tentar buscar uma volta rápida, buscar alguma coisa que vai trazer pontos para a equipe. Então você estressa muito mais o final de semana, aquela sessão ali que é para os caras avaliarem o carro, não acontece. E vale lembrar que a Fórmula 1 não tem mais testes como tinha antigamente, então você podia botar os carros na pista e fazer avaliações ao longo do ano. Hoje não, você tem o teste de pré-temporada e às vezes algumas equipes fazem o shakedown no começo da temporada, né, que é fazer aquele dia de filmagem, mas com velocidade controlada, com tudo sendo monitorado pela FIA, porque você não pode realmente fazer testes. E os testes da Pirelli, que acabam acontecendo depois de alguma etapa, que também é um nível de estresse bem complicado, né? E você acaba também prejudicando a análise dos pneus, se a evolução deles está sendo correta. Tem a possibilidade da Pirelli não permanecer na categoria. Então, se a gente tiver a introdução de uma nova marca de pneus, ela dependeria muito da questão dos testes. Se a gente não tem, começa a limitar os treinos livres, fica muito mais complicado de você ter um desenvolvimento de um pneu adequado para os carros. E Denise, para finalizar, imagina esse ano, que já tem chance de em Singapura terminar o campeonato, com pontuação em treinos livres, Verstappen provavelmente já teria sido campeão na rodada passada, e se não tivesse sido campeão em casa, né? Então é uma doideira, não é uma coisa assim que não tem como se... Eu fico imaginando a pessoa que deu essa ideia na sala de reunião da FIA. Tipo, que se a gente desse ponto para treino livre, tipo, ninguém chegou, amigo, cala a boca. Então, eu não gosto desse negócio de tudo tem que ser transformado em espetáculo e o fã tem que ficar entretido todo o tempo. Não faça isso. Eu já não gosto da sprint, ele não vai dar ponto, não. Pro ponto pessoal do treino livre, não quero. Exato. Pessoal, acho que a gente conseguiu falar bastante aqui do calendário. É lógico, teria muito mais pontos para se falar, mas é que realmente foi um pedido até do Rafael lá, do grupo de apoiadores do BP, falou, cara, comentem sobre o calendário aí, porque vai ser interessante. E na hora que ele falou, eu falei, pô, Débora, a melhor pessoa para conversar com a gente sobre isso é a Denise, que tem um vasto conhecimento aí e pôde auxiliar a gente bastante. Por isso, muito obrigado, Denise. E, pessoal, comentem aí, falem com a gente o que vocês acharam do calendário. 24 corridas é bom, é ruim? Tá chegando no bendito número de 25 corridas que tanto o Domenicali queria, que eu acho que vai ser difícil fazer, mas não dá para duvidar muito deles. Débora, agradecer mais uma vez aí por você ter participado, gravado com a gente. E, Denise, muito obrigado pela sua presença. Uma honra tê-la aqui novamente. E pode falar aí, pessoal, onde você pode ser encontrado na internet e dê seu recadinho. Bom, obrigada, Rubens e Débora, por me receber aqui. E obrigada a todo mundo que ouviu. Você pode me encontrar no Twitter e no Instagram como Denise Vilch. E também os meus textos, tem uma coluna sobre circuitos, que sai toda quinta-feira, e você pode encontrar o link lá para os meus textos ali no boletim do Paddock. Obrigada, Denise, por ter gravado com a gente hoje. Pessoal, a gente tentou passar para vocês aqui as dificuldades que é de ter um calendário grande. A gente quis conversar um pouco com vocês. Então, comentem com a gente também o que vocês acharam. Como vocês estão vendo esses 24 corridas ano que vem. Vão assistir as 24 corridas? Vão realmente assistir todas? Eu vi um pessoal falando que não, que vai assistir só as tops, que as ruinzinhas vai deixar pra lá. Vamos ver aí, hein, seus cabeças de gasolina que vocês vão fazer ano que vem. E é isso, pessoal. Obrigado por escutar e apoiar o BP e até uma próxima. Até uma próxima, pessoal.